o irmão tem que trabalhar, né? Que horas são? 1h25. E quando eu comecei a pensar que nós íamos para cá, veio no meu coração uma palavra no livro de Jó. Mas eu ia conversando aqui, né, com o Adriano, nas nossas conversas, eu percebi que não teria muito motivo de pregar o Evangelho, onde as pessoas já conhecem o Evangelho, a salvação. E aí eu queria compartilhar um outro assunto, então, e eu me lembrei de Deuteronômio, já que o filho do irmão que não está aqui falou de Deuteronômio, mas queria convidá-los a lermos o capítulo 4, um versículo, e depois lermos mais um pouquinho do capítulo 5. Vamos começar lendo um versículo do capítulo 4, o versículo 2, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio 4, 2, nós encontramos uma exortação de Moisés ao povo de Israel, que nos serve também como uma figura. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Na nossa conversa, logo que nós chegamos, nós estávamos falando algumas coisas da palavra, e eu me lembrei disso, que tanto acrescentar como diminuir manifesta o mesmo mal. Então nós precisamos ser centrado e convicto apenas na palavra. Nós não devemos introduzir coisas a mais e nem também devemos tirar coisas que nós temos nas Escrituras. É importante termos isso em foco na nossa vida, para que não sejamos levados por outros ventos e por ensinamentos que procedem de homens que acrescentam ou que tiram coisas importantes e preciosas da palavra. Que nos sirva de alerta. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 2, para que fiquemos apenas naquilo que a palavra nos orienta. E agora eu queria continuar meditando no capítulo 5, que é bastante interessante, o versículo 1 do capítulo 5. Queria falar algumas coisas aqui e depois ler alguns versículos do Salmo 119. Não vai ser todo, só alguns versículos do 119. Diz assim Moisés: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em cumprir-lhes. Um pequeno versículo de Deuteronômio 5, mas que tem para nós 3 ensinamentos muito importantes, que à primeira vista podemos ler e não perceber. Porque veja que interessante, se eu dividir este versículo e ler assim só: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos. Aí tem uma vírgula, para aí. Então o que é o primeiro ponto que a palavra que acabamos de ler no capítulo 4, que não devemos tirar e nem acrescentar? Ouvir. O
primeiro ponto importante da nossa vida é ouvir a palavra. Ouvir o que o Senhor Jesus nos fala. Eu preciso ir na reunião para ouvir. Eu preciso compartilhar. No último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, diz que os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Falavam do quê? Do Senhor, da sua pessoa, das suas maravilhas. Isso nos leva a ouvir a palavra. A importância de ouvir a palavra. É o primeiro ponto que Moisés nos coloca quando ele ensina Israel, que é uma figura para a nossa vida hoje. O segundo ponto, que vem após o ouvir, está ligado com a audição, está depois da vírgula desse versículo, que é aprender. Ou seja, só ouvir não é o suficiente. Existe algo que vai além. É aprender da palavra de Deus. Então eu ouço e eu aprendo. Eu tenho a necessidade de ouvir para aprender. Se eu não ouço, eu não aprendo. Está ligado ao ensino. Nós vamos à escola para aprender, ouvimos. É o ouvido, é o primeiro instrumento que nos traz uma noção da manifestação do que vamos aprender. Eu ouço e aí eu aprendo. Então eu tenho que estar com o meu sentido ligado. Que aí já deixou de ser só o ouvido. Há necessidade de descer no meu coração. Porque eu aprendo, eu guardo o que eu aprendi. E isso daí nós vamos ver depois no Salmo 119. Então quando eu ouço, o fato de eu aprender traz dentro de mim algo que fica guardado. E o terceiro ponto importante nesse versículo, que é muito importante, é a continuação. E a continuação diz assim, ó: cuideis em os cumprirdes. Cumprirdes, em algumas outras versões, está praticardes. Em algumas versões está cumprirdes e outras que é praticardes. Mas no fundo as duas nos ensinam a mesma coisa. Colocar em prática na minha vida. Na nossa vida. Eu estou cumprindo quando eu manifesto aquilo que eu ouvi e aprendi. Infelizmente, irmãos, nós podemos ouvir coisas más, ruins, e aprendemos coisas más. Criança não fala palavrão sem ouvir palavrão. Ela não inventa. Ninguém. Se você nunca dá os seus ouvidos para lixo ou coisas perversas, você não vai aprender aquilo. Mas o que tem à nossa volta, irmão? Aqui nós estamos cercados da natureza. Mas vamos ser sinceros, nossa vida não se baseia só nisso. As nossas idades são diferentes, mas a escola, ao convívio familiar, a internet, a televisão, há realidades que nos levam a ouvir um monte de coisa que contribuem contra a palavra de Deus. Então, eu ir na reunião uma vez por semana, 1 hora diante da minha vida semanal, é muito pouco. E não vai contribuir para o meu crescimento espiritual. Então eu preciso me dedicar. Eu preciso falar da palavra. Uma coisa que eu aprendi é que quando eu compartilho com as pessoas, eu aprendo. Seja no serviço, seja na família, seja na mesa com os filhos, seja com a esposa. Quando eu compartilho aquilo que a palavra
me dá, eu também estou ouvindo o que eu estou falando, porque a primeira pessoa a ouvir o que eu falo sou eu mesmo. Veja que interessante, então, quando Moisés nos orienta: ouvir, aprender e praticar. É uma sequência. Ninguém aprende se não ouve, e ninguém pratica se não aprende. A palavra de Deus precisa ser exercitada. Nós, quando somos crianças, nós vamos começar a andar, tropeçamos, caindo, e vamos aprender a caminhar. Vamos aprender a andar. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos que nos dedicar constantemente. No caso dos irmãos que vivem aqui a 140 quilômetros distante, o fato de ir lá uma vez só por semana, e às vezes nem isso é possível, às vezes demora uma vez a cada 15 dias, ou às vezes uma vez ao mês, só isso é muito pouco. Então como que eu posso resolver isso? Compartilhando um com os outros, marcando uma reunião aqui entre vocês, não precisa vir ninguém. Mas o fato de vocês estarem aqui falando da palavra ajuda a permanecer e a animar, para que vocês possam guardar esta palavra. Então nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. E um compromisso se faz quando eu realmente o desejo. Se eu quero, eu me esforço por fazê-lo. Eu sei que talvez é realmente muito difícil eu ficar indo viajar 140 quilômetros. Mas talvez seja mais fácil, pelo menos uma vez por semana, independente de eu ir viajar, eu me reunir com uma família, 4, 5 pessoas, e falar da palavra de Deus. E aprender e compartilhar. Ou ler uma meditação, ou ler um devocional. Tudo isso nos traz o ouvir, o aprender e o praticar. São 3 coisas que têm que andar junto. Se eu não me dedico dessa forma, vai criar um vazio no meu coração. E eu vou desanimando. Eu vou ficando isolado. Aí é mais fácil eu falar das coisas da TV ou da internet ou do que do Senhor. Tem pessoas que sabem o time de futebol de 1980 na ponta da língua. Por quê? Porque era aquilo que ele gostava, era o prazer dele. Ele decorou, colocou no coração e aprendeu, não esqueceu mais. Faz quanto? 1980 já faz 36 anos. E ele sabe falar todos os nomes. Por quê? E assim é com a palavra de Deus. Se eu me empenho, daqui 36 anos, é lógico que eu vou saber muito mais do que hoje. Agora, se eu não me dedico, se eu não estou disposto, se eu não vivencio dessa forma, vai passar 36 anos e a minha estatura espiritual vai estar a mesma. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é de que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento, não um pedacinho do conhecimento, ao pleno, ao todo, que se tornem de estatura espiritual. E para isso nós precisamos nos dedicar. É nossa responsabilidade individual, seja irmão ou seja irmã. Nesse quesito, que não é o quesito da reunião, a responsabilidade individual com a palavra é igual em relação ao homem e à mulher. No quesito de ouvir e aprender e
e colocar em prática, tanto o homem, mulher, como o homem e irmão. O homem tem a mesma responsabilidade. O homem maiúsculo que Deus criou pode ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Ele precisa de se dedicar individualmente. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. É uma verdade também que está escrito aqui. Se eu não preencho a palavra de Deus na minha vida, eu vou manifestar outras coisas. Salmo 119, que eu queria ler, alguns versículos, acho que é 4 versículos que eu queria ler do Salmo 119. Vamos ler o versículo 8, 9, 11 e 15. 8, 9, 11 e 15. Salmo 119, 8, 9. Teria muito mais versículos para nós lermos, mas eu não quero tomar todo o tempo aqui. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. E o 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há uma necessidade, irmãos, de guardarmos a palavra. E eu só consigo guardar a palavra se eu colocar em execução o que nós estamos ouvindo relacionado a Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 2 e capítulo 5, versículo 1. Porque se eu não me dedicar e não me empenhar, isso não vai ser verdade na minha vida. E eu não vou guardar a palavra no meu coração. E se eu não guardar a palavra no meu coração, eu não a manifestarei. E se eu não a manifestar, a minha vida vai naufragar. Eu não estou falando que eu vou deixar de ser um crente. Mas vai naufragar, vai afundar, meu testemunho vai ser horrível, a minha relação com as pessoas vai ser horrível, eu só vou ver defeito nos outros, porque a minha justiça própria vai crescer tanto, que eu só acho que vai caber eu no céu. Porque eu começo a achar que eu sou melhor que todo mundo. Porque eu não começo mais a ter a palavra como meu espelho. Eu começo a ter eu mesmo, meu próprio juízo. Infelizmente, a necessidade de guardar no meu coração a palavra, ela é urgente, ela é hoje, ela não pode esperar até domingo a próxima reunião. E como é que eu faço isso hoje? Encontrando um tempo para me dedicar a ela. Tem um texto lindo, eu gosto muito de falar a palavra, viu, irmão? Acho que o meu tema predileto é a palavra. Vamos ver se está em Filipenses, que eu me lembrei agora. Tem aquele texto que fala que nós devemos falarmos uns aos outros através de cânticos, hinos espirituais.
Aqui está em Colossenses. Eu errei pelo Enses. O Enses estava certo, mas o Felipe estava errado. Então, Colossenses, capítulo 3. Olha que coisa linda. A preciosidade da palavra estar no coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então veja, se a palavra habita em meu coração, olha o que eu manifesto. Eu instruo e aconselho, eu recebo instrução e sou aconselhado. Eu louvo a Deus com salmo, com hino e com cânticos espirituais e com gratidão. Amado, se eu não tenho a palavra, eu não posso fazer isso. Eu sou hipócrita. Quando eu canto um hino que não é verdade na minha vida, isso é hipocrisia. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, que ela é a verdade. Eu dizer, eu não minto e eu minto, é hipocrisia. Eu preciso fazer uma autoanálise verdadeira de mim. Eu preciso me conhecer. E esse aqui é o espelho. Eu preciso da palavra de Deus. Louvado seja Deus que nós temos disponível a palavra de Deus. E muitas vezes a nossa Bíblia está até empoeirada, porque ela é um excelente enfeite na nossa casa. Muitas vezes essa palavra tão preciosa, ela serve de amuleto. Fica aberta lá no Salmo 88 ou Salmo 99, se fosse servir para alguma coisa. A palavra de Deus só tem eficácia se ela estiver aqui, ó. Habite. Habitar é viver. Quem habita nessa casa? Mora onde? Lá dentro. Vive. Onde se sente seguro? Hoje na nossa conversa o irmão falou que numa tempestade, num temporal, ele correu para a cama, se cobriu e vamos esperar passar. Por quê? Porque ele se sentiu seguro. É assim que a palavra de Deus nos dá, irmão, segurança. Quando a palavra de Deus desce no nosso coração, nós temos segurança. Pode o mundo desabar, mas nós temos a certeza que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Uma vez meu irmão foi me visitar da Suíça, e aí o avião dele estava marcado para o outro. 2 dias depois ele estava em casa e deu uma inundação em São Paulo. E não dava para chegar no aeroporto. E eu todo preocupado, né, jovem, só mais de 10 anos atrás, com um irmão. O irmão falou assim para mim, irmão, o Deus que nós servimos não quer que eu vá embora. Por isso que inundou. Rapaz, aquilo mudou no meu coração. É verdade. O Deus que nós servimos não queria que ele fosse embora. Qual seria o motivo? Qual era o motivo que Deus ia permitir que ele não chegasse no aeroporto? Que talvez eu tinha aprendido de outras pessoas que era o inimigo que estava impedindo ele. Mas o inimigo só impede se Deus deixar. Então Deus está acima de tudo. Então ele tinha a palavra no coração dele. O Deus que nós servimos não quer que eu vá embora. Porque ainda vai ter utilidade a minha vida aqui. Eu ainda tenho algo para fazer. Talvez eu preciso ir na casa de alguém fazer uma visita, eu não sei. Mas o Senhor sabe e Ele vai mostrar. Mas aquilo foi um marco na minha vida.
o Deus que nós servimos está no controle de tudo. Mas para aceitar isso, eu preciso ter isso no meu coração. E para vocês, irmãos, eu quero deixar essa palavra de ânimo. A hora está passando, daqui a pouco o nosso jovem tem que trabalhar. Essa palavra de que é possível, ainda que eu viva só, em 2 ou 3, a 150, 200, a 500 quilômetros, eu guardar a verdade. Se eu individualmente me empenhar na palavra de Deus. Se eu tiver no meu coração esse desejo de manifestar a verdade, nada nem ninguém pode me atrapalhar, porque a palavra diz isso. Eu preciso de fato fazer a minha parte, porque a dele o Senhor já fez. Com que vocês possam ter essa responsabilidade, esse empenho. Graças a Deus nós temos uma Bíblia aqui, ó, a ler todo dia, a hora que quiser, a hora que estiver descansando, a hora que tiver tempo. Que o Senhor possa nos conceder graça, sabedoria e que possamos viver isso conforme a palavra tem nos ensinado.